Olá, caros amigos e amigas, sejam bem-vindos ao projeto de extensão do curso de Letras Português, Espanhol e Suas Literaturas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, na disciplina Linguística 1, e que tem por responsável o professor Dr. Nathaniel dos Santos. O tema abordado será a aquisição da linguagem em crianças com deficiência auditiva. Iniciaremos por entender o que é a aquisição da linguagem. Trata-se do processo de internalização e aprendizagem da língua, que se produz pelas capacidades biológicas e a estimulação ambiental, permitindo o desenvolvimento psiconeuromotor do ser humano nos primeiros anos de vida. E tal capacidade vai evoluindo com a criança. Sabe-se que todas as crianças de diferentes culturas parecem seguir o percurso global de desenvolvimento da linguagem. Tal habilidade é estimulada desde antes do nascimento e, quando o bebê nasce, recebe informação auditiva, a qual fica no cérebro dele sendo processada e internalizada por um período de tempo. O interesse por entender como funciona a aquisição da linguagem levou aos estudiosos a proporem algumas hipóteses sobre o assunto, predominando a hipótese empirista de Skinner, que afirma que a linguagem é adquirida pela prática e está estruturada na experiência. Por outro lado, temos a hipótese racionalista de Chomsky, que defende a ideia de que o ser humano nasce com as capacidades que lhe são inatas e com o estímulo do ambiente consegue ativá-las. Mesmo quando as hipóteses defendem teorias diferentes, é respeitado o fato de existirem fases durante o processo de aprendizagem da linguagem. Durante este período de tempo, a criança aprende como se comunicar na sua língua. A primeira forma de comunicação do bebê é através do choro, que se manifesta sem intenção e é um reflexo das suas necessidades. À medida que o bebê interage com o ambiente, suas necessidades mudam e sua forma de se manifestar também. Por volta dos 4 ou 5 meses, o bebê já emite sons, que são principalmente respostas a um estímulo, e não tem muita consciência daquilo. Já por volta dos 6 meses, o bebê começa a perceber que toda vez que emite um fonema, tem uma sensação e um som. A partir desse ponto, inicia-se a fase do balbucio, pois o bebê já reconhece os sons da sua língua e tenta imitá-los. Entre os 9 e os 18 meses, o bebê tem a capacidade de emitir sentenças, predominando uma palavra, e geralmente tenta comunicar suas necessidades. Durante este processo, se a criança fala mais de uma palavra, vai ser por obra do acaso. A fase das duas palavras inicia entre 1 ano e 6 meses e os 2 anos. Nesta etapa, o bebê já consegue combinar duas palavras, tendo consciência daquilo. Um bom exemplo é o eu quero ou da mamã. Após os 2 anos, o bebê já internalizou as estruturas sintáticas e começa o processo de repetição e construção de pequenas sentenças. A partir desse ponto, fica claro que através das palavras consegue compreender e ser compreendido. Uma vez que temos conhecimento de como funciona a aquisição da linguagem, conseguimos compreender melhor como funciona a aprendizagem em crianças com deficiência auditiva. Deficiência auditiva pode ser definida como qualquer grau de perda auditiva, pode estar relacionada a um problema do ouvido ou pode ser ocasionada por algum fator externo ou doença. Existem vários tipos de perda auditiva. Encontramos a neurosensorial, a condutiva, a mista e a central. Cada uma apresenta diferentes níveis de deficiência, desde uma perda leve até uma profunda. Quando falamos de diferenças entre as perdas auditivas, estamos nos referindo aos níveis de perda auditiva
que estão classificados em leve, moderada, severa e profunda. No dia a dia de uma criança, é possível identificar se existe uma perda auditiva mais leve ou mais severa, devido ao fato das reações e comportamentos que apresenta com o meio no qual se desenvolve. Por exemplo, uma criança com deficiência leve não consegue ouvir barulhos como o liquidificador ou o som do telefone. Enquanto em uma perda mais severa, a criança já não escuta pessoas falando. Uma das melhores formas de detectar uma deficiência nas crianças é mediante exames auditivos nos primeiros anos de vida, mas é uma realidade que muitas pessoas não conseguem fazer um acompanhamento médico adequado. Por esse motivo, gostaríamos de destacar algumas formas de detectar uma deficiência auditiva pelo comportamento do bebê ou a criança. Os sinais começam logo no início da fase do balbucio, quando o bebê começa a emitir fonemas e para repentinamente. Pode ser um sinal que está tendo sensação, mas ao não ouvir o som, para o bebê não faz diferença e, consequentemente, para de se estimular. Outra característica é quando demora muito para falar, tem dificuldade para compreender o que as pessoas falam ou tem baixo rendimento escolar. Olhando para o comportamento, percebe-se uma tendência a ser mais isolados, não apresenta medo de sons intensos e tendem a virar sempre uma mesma orelha em direção à fonte sonora. Quando se detecta que a criança apresenta algum tipo de deficiência auditiva, o primeiro passo é iniciar um acompanhamento com especialistas. Geralmente é indicado a realização do exame auditivo BERA, para conhecer o grau de deficiência e definir se a criança precisa de implante ou aparelho. Uma vez realizado esse processo, começa o acompanhamento terapêutico com fonoaudiólogo. A fonoterapia é o processo terapêutico que tem a função de estimular, ajudar e oferecer ferramentas adequadas para que a criança consiga desenvolver a linguagem, compreendendo melhor os sons da língua. Durante o processo terapêutico, existem diferentes etapas. Na primeira etapa, ensina-se à criança a linguagem não verbal, o reconhecimento de objetos através de imagens, e a criança aprende a sinalizar de acordo com as suas necessidades. Conforme a adaptação da linguagem não verbal, são introduzidas palavras para identificar objetos e cores previamente conhecidos mediante exercícios e jogos. Durante o desenvolvimento da fala, são inseridas pequenas frases e todo esse processo é acompanhado de exercícios que estimulem o reconhecimento dos sons ambientais e da voz humana. A criança entra em uma etapa de desenvolvimento auditivo e o fonoaudiólogo, mediante exercícios, consegue identificar as dificuldades do paciente, que podem ser tanto na hora de identificar sons ou na hora da fala. Dos 4 aos 6 anos é possível perceber quais capacidades a criança não vai desenvolver para efetuar a comunicação e são utilizadas outras ferramentas para o desenvolvimento da linguagem e interação social. Quando o fonoaudiólogo identifica as debilidades da criança, apresenta um plano de treinamento que é seguido continuamente durante o processo terapêutico, o qual busca o desenvolvimento satisfatório das habilidades de comunicação e compreensão do meio social. Durante o processo terapêutico, será necessário ter foco para identificar, localizar e reconhecer as limitações da criança e trabalhar em torno delas. O treino não deve se limitar somente à terapia, mas também em casa e na rotina diária. É importante o apoio e o comprometimento da família durante este processo para a criança conseguir desenvolver melhor as capacidades de comunicação. Incentivar
O uso do aparelho auditivo é fundamental. Quanto mais tempo a criança utiliza o aparelho, melhor é o desenvolvimento e o relacionamento interpessoal. É importante lembrar que o diagnóstico precoce permite um melhor desenvolvimento e aprendizagem da linguagem e da comunicação. Finalmente, gostaríamos de agradecer à fonoaudióloga Márcia dos Reis, que nos permitiu entrevistá-la para falar um pouco sobre a linguagem, a aquisição da linguagem em crianças e a deficiência auditiva. Ela trabalha em terapia, se enfocando principalmente no desenvolvimento da linguagem. E muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanharam.